Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero desenrolar um assunto com você muito sério acerca do arrebatamento, acerca do posicionamento da noiva. Eu não sei se ao ler a Bíblia você já percebeu que ela nos chama como noiva, né? A noiva que está sendo preparada para receber um noivo. E o tema de hoje é: o noivo não quer encontrar uma noiva suja com marcas de sujeira. Vou repetir de novo. O noivo não quer encontrar uma noiva suja com marcas de sujeira. Queridos, qual é o noivo que aceitaria ou que lhe daria de bom grado, com um sorriso no rosto, com entusiasmo, com um coração assim cheio de admiração, ao encontrar uma noiva se dirigindo até ele pelo salão da igreja com a sua vestidura, o seu vestido tudo manchado de sujeira, de poeira, de mancha, de marcas. Pensa assim, quão decepcionante seria para esse noivo encontrar assim, ver a sua noiva se aproximando pelo salão da igreja, sendo acompanhada pelo seu pai, e quando chegasse até o altar, até o noivo, quando o pai da noiva fosse levá-la até o noivo, para que a cerimônia fosse feita, e o noivo ficasse pasmo assim, ficasse impressionado, visse a roupa da noiva toda suja, extremamente suja. Como seria esse casamento? Seria notório, principalmente não só por parte do noivo, mas também por parte dos convidados que fariam parte desse momento, porque o casamento é um momento muito importante, é um momento que marca, não é isso? Se você é casado, você sabe muito bem, você sabe contar os detalhes de como foi, toda a preparação, todo o plano muito bem elaborado para que tudo saísse perfeito, não é isso? Aí você vai fazer uma lista das pessoas que você quer que esteja lá para compartilhar com elas a sua alegria, o seu momento de felicidade. E de repente, ao entrar pela igreja, ao entrar pelo salão da igreja, andando pelo salão da igreja, indo em direção ao noivo, as vestes da noiva suja, extremamente suja, com marcas de sujo. Queridos, na Bíblia, a palavra vestidura, ela aponta para a condição espiritual do ser humano, do homem. Quando o Adão transgride a ordem de Deus, o mandamento de Deus, que não era para ele comer do fruto proibido, a Bíblia diz que os seus olhos se abriram e eles perceberam que eles estavam nus. Queridos, pecado provoca nudez, nudez espiritual. Pecado provoca despidez espiritual. Quando eles perceberam que eles estavam nus, o que foi que eles fizeram? Eles correram, cozeram, segundo a Bíblia, fabricaram uma vestidura para eles de folha, de figueira, se não me falha a memória. Deus apareceu na virada do dia e fez sacrificou o primeiro animal, né? Sacrificou o primeiro animal, tirou a pele daquele animal e fez vestidura para aquele casal, para Adão e Eva. Em primeiro lugar, aquele animal apontava para o sacrifício de Cristo. Ali Deus estava dizendo assim, que o homem só poderia se aproximar dele, só poderia ser perdoado, só poderia ser santificado, ter uma vida santificada, uma vida consagrada a ele através do sangue, do derramamento de um sangue de um animal, de um cordeirinho, de aproximadamente 7 dias, 8 dias de nascido, que apontava para o Cristo. A vestidura, você perceba que a vestidura do que Adão fabricou, tanto para ele quanto para sua companheira, não serviu. Isso significa os métodos que, às vezes, nós
como cristão, queremos adequar a nossa própria vida. A santidade, ela não se adequa à minha vida conforme os meus métodos, conforme aquilo que eu penso, como deve ser, como eu devo me posicionar. Eu acho que a santidade é assim, eu acho exagerado tal coisa que a Bíblia impõe. Querido, não é o que eu penso, não é da maneira em que eu penso que eu devo andar e me posicionar. É o que a Bíblia diz. Então, aquela vestidura, simbolicamente, aponta para uma nova vestidura, que é a vestidura em Cristo Jesus, como está em Colossenses, no capítulo de número 3, que nós nos despimos do velho homem. Que velho homem? Velho homem com seus efeitos. Queridos, aquele trapo de imundícia, ela não tem que fazer mais parte mais da minha e da tua vida. Você está entendendo? Você está pegando aí? O que era o trapo de imundícia, querido? Adultério, prostituição, imoralidade, fofoca, inveja, lascívia, entendeu? Práticas que manchavam a nossa vida. Práticas, comportamento, pecado, vícios que faziam com que a nossa condição, a nossa estrutura espiritual se tornasse na presença de Deus uma condição deplorável. Porém, nos dias de hoje, nós estamos debaixo da palavra de Deus e de uma ordem de santificação. Êxodo capítulo 19, versículo de número 10, Deus disse para Moisés, deu uma ordem. Moisés, santifica o povo e depois pede para que o povo lave as suas vestes nas águas. E no versículo 14, Moisés desce do monte, santifica o povo e diz assim, lavem as suas vestiduras nas águas, e o povo foi e lavou a vestidura nas águas. Queridos, internamente a santificação, o que é a santificação? A santificação é a morte contínua da nossa carne, do velho homem, para a ressurreição do novo homem, conforme a imagem do Criador, a imagem do Cristo. Vou repetir, a santificação é a morte contínua, diária, quanto mais se aproxima de Deus, mais da palavra, quanto mais eu obedeço a palavra de Deus, porque a noiva, ela deve obedecer à voz do seu noivo, tá bom? A noiva não deve ser rebelde, não deve ser omissa, não deve resistir à voz do noivo, tá? João capítulo 10, versículo de número 5, o próprio Jesus disse assim, nós que somos ovelha, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então, no judaísmo, ao longe se ouvia a voz do noivo, se ouvia o toque musical dos instrumentos, ao longe. A noiva era atraída pelo toque musical, pela voz do noivo que vinha na direção dela para buscá-la, para levar para a casa do seu pai. Então, queridos, quando você ouve a palavra de Deus, quando você se permite ser trabalhado pela palavra de Deus, primeiro, santificação, você é lavado pela lavagem da palavra de Deus. Efésios capítulo de número 5, versículo 26 e ao 27. Que a noiva do Cordeiro está santificada, purificada pela lavagem da palavra de Deus, é pela palavra. Aí quando a noiva não se permite ouvir, queridos, a condição dela é uma condição de uma noiva suja, vestidura suja, porque ela não se permite ser lavada pela lavagem da palavra, pela voz do noivo. Vocês estão entendendo? Apocalipse capítulo número 22, versículo 11, está escrito lá, quem é sujo, suje-se ainda mais. Quem é limpo, limpe-se ainda mais. Quem está na prática da justiça, continue na prática da justiça. Veja só, uma recomendação. Querido, isso aqui foi apenas uma reflexão, tá? Que Deus abençoe a sua vida. O tema é o noivo não quer encontrar uma noiva suja com marca de sujeira. O noivo não quer encontrar uma noiva maltrapilha. Tá entendendo? O noivo não quer encontrar uma noiva maltrapilha. Não quer encontrar uma noiva com um vestido sujo, fédito, entendeu? Com odor